Imagine ter um assistente que não apenas segue todas as suas instruções, mas que também pensa junto com você, planeja e age por conta própria para resolver problemas complexos que você possa encarar no seu dia a dia. É um assistente que aprende, que se adapta e trabalha incansavelmente nos bastidores, sem reclamar que ele não aparece. Tá parecendo ficção científica pra você? Se você é uma pessoa antenada, você sabe que isso não é mais ficção. E se você não está, bem-vindo ao mundo dos agentes de IA. Esses sistemas representam a revolução do nosso século. Entenda, eles vão muito além do que apenas programas que executam os seus comandos. E esse assunto é tão importante que eu preparei até um roteiro para que eu não me perca e passe tudo com detalhes para você. Vem comigo. Muito bem, aqui do meu lado está o meu roteirinho para você poder ir me acompanhando. E aí, eu já comecei a responder essa pergunta que está aqui. O que são agentes de IA? Para compreender, na essência, o que são os agentes de IA, podemos imaginá-los como mini-cérebros digitais ou robôs, só que super inteligentes. E eles funcionam exatamente como aquele novo colega de trabalho que não precisa de café, nunca dorme e está sempre pronto para a próxima tarefa. Uma analogia ainda mais simples para a gente entender isso aí, imagine um chefe de cozinha autônomo. Ele não só consegue ler e acompanhar uma receita, como também decidir o que cozinhar. Compra os ingredientes quando ele percebe que está acabando e prepara o prato. Tudo sozinho e se adaptando de acordo com que o processo da cozinha acontece. A capacidade de agir independente é o que torna esse elemento tão revolucionário. Neste vídeo, o meu objetivo é desmistificar de vez os agentes de IA para vocês. E espero que vocês, ao final, consigam entender perfeitamente como eles funcionam, por que estão tomando uma posição tão importante em nossa sociedade, nas empresas e no nosso próprio dia a dia. Eu vou mostrar para vocês exemplos práticos de como eles estão moldando o nosso presente. Eu vou explorar ferramentas como ChatGPT, Make, NHN, entre alguns outros que eu separei aqui. E como isso está sendo utilizado para criar o que eu chamei de superassistentes. É importante notar que, embora o termo agente de IA possa parecer recente e no meio dessa névoa, de novidade, está no hype, como dizem por aí, o conceito não é uma invenção nova, mas sim uma evolução de uma ideia já antiga, de mecanismos autônomos desde a antiguidade clássica. E essa perspectiva histórica nos dá uma base sólida para entender que essa revolução não é uma mágica e nem aconteceu do nada. Ela vem sendo preparada ao longo da própria história humana e que seus efeitos não serão passageiros. A própria OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, reserva o termo agente autônomo para sistemas realmente independentes e escolhem o seu uso de uma forma bem rigorosa. Mas afinal, Ricardo, vamos lá. O que são os agentes de IA? Vamos começar a entender isso do zero. E eu quero que vocês conheçam logo de cara o seu superassistente. Um agente de IA é um programa, ele não deixa de ser um programa, mas ele transcende a simples execução de comandos. Ele é projetado para interagir com o seu ambiente, coletar dados, tomar decisões e até realizar tarefas de forma autônoma para atingir objetivos claros e pré-determinados. Mas a sua característica mais distintiva, mais significativa, é a sua capacidade
de autonomia. Um usuário define uma meta e o agente, por si só, descobre um meio, o melhor caminho para alcançar esse objetivo, sem precisar de uma supervisão constante do seu parceiro humano. Para ilustrar, podemos pensar no próprio cérebro humano. Ele recebe informações vindas de todo o corpo, que nós chamamos de sentidos: visão, audição, paladar, tato. Processa essas informações através de pulsos elétricos no seu cérebro, decide o que fazer a partir dessa informação e então envia comandos para o seu corpo agir. Um agente de IA funciona de uma forma muito similar. E aí eu quero apresentar para vocês os 4 pilares de um agente de IA. Beleza, mas antes de eu apresentar os 4 pilares, vamos para o nosso resumo para que nada se perca. Entendendo do zero, como eu disse, os agentes de IA são superassistentes digitais que pensam, planejam e agem sozinhos, aprendendo e se adaptando. Como eu dei o exemplo, são como mini-cérebros ou chefes autônomos e eles transformam tarefas complexas, democratizando a automação inteligente para todos. Beleza, e o que são mesmo os agentes de IA? Eles continuam sendo softwares inteligentes que percebem, decidem e agem automaticamente para atingir metas sem supervisão constante. Entendido esse resumo, vamos aos 4 pilares, que são a percepção, ou seja, os sensores, como nós demos os exemplos, em relação aos nossos olhos, ouvidos. Esses sensores agem com o agente de IA, coletando os dados do ambiente para que ele possa operar através desses dados. Isso pode incluir, por exemplo, um texto de um e-mail, dados de um banco de dados, imagens de uma câmera, quando você tira uma foto e envia, um áudio que você envia para alguém pelo WhatsApp, por exemplo, ou coisas ainda mais complexas, como um carro autônomo que, através de suas câmeras, percebe objetos, outros carros, à distância em que ele está de um pedestre e toma suas decisões. E quando se fala em tomar decisões, nós vamos para o segundo item, que é o raciocínio. É o cérebro dessa operação de agentes de IA que acontecem com as LLMs. Ricardo, não sei o que é LLM. Isso significa Large Language Model, ou em português, modelo de linguagem ampla ou modelo de linguagem em grande escala. E como é que funciona isso, Ricardo? Do LLM, do raciocínio. Essa, na verdade, é a central do processamento do agente, que processa e interpreta as informações coletadas, aplicando algoritmos e modelos estatísticos para identificar padrões e tomar suas decisões a partir daí. Um exemplo disso é o nosso conhecido ChatGPT da OpenAI. Ou seja, o LLM, ou esse cérebro, ele funciona como um motor de raciocínio para tomadas de decisão, onde ele compreende a tarefa, entende as informações que ele coletou e projeta a melhor ação para alcançar o objetivo. E para alcançar o objetivo, falando em ações, nós vamos para o nosso próximo item, a ação, os efetores ou as ferramentas. Elas podem ser comparadas com as nossas mãos e os nossos pés. Após o processo de decisão, o agente executa a ação escolhida, necessária para alcançar o objetivo. Isso, mais uma vez, pode envolver o envio de um e-mail, atualizar informações no banco de dados que foi lido, controlar o carro que está indo pela rua e ele precisa parar porque detectou um ciclista, ou até mesmo gerar um novo código que ainda não existia para poder, a partir dele, quando ele for executado, chegar ao resultado necessário. Um exemplo disso seria uma automação com um agente de IA que faz uma busca na internet, coleta dados de fornecedores específicos, compara as cotações e decide com qual deles seria mais interessante efetuar uma compra. E a partir disso, nós entramos no quarto ponto, que é o aprendizado. E quando eu digo aprendizado, eu estou dizendo das
capacidade que o agente tem de melhorar continuamente a sua atuação a partir de suas experiências. Sim, os agentes de IA, eles não são estáticos, eles não têm uma programação rígida que os impede de avançar. Esse talvez seja o menos compreensível e o que mais dá medo a todo mundo, mas sim, eles evoluem com o tempo. Ou seja, muito parecido com nós humanos, eles aprendem com os resultados das suas ações, ajustando suas estratégias e se tornando cada vez mais eficientes naquilo que fazem. Assim como o ser humano é capaz de melhorar suas atuações observando seus próprios erros, os agentes de IA podem refinar suas respostas, melhorar suas entregas, se baseando nos feedbacks, nos retornos que nós damos a eles à medida que eles entregam seus resultados. E aí, com base nessas interações passadas por eles vão construindo uma base sólida e rica para enfrentar novos cenários. Para facilitar essa compreensão, eu preparei aqui uma pequena tabela para a gente entender em comparação com o nosso funcionamento, com nós humanos. Então vejamos, como o pilar do agente de IA: percepção, raciocínio, ação e aprendizado. Os 4 pilares. Se fosse um humano, a percepção seriam os olhos e ouvidos. O raciocínio seria no cérebro. A ação seriam mãos, pés, voz. E o aprendizado, o acúmulo de experiências, a nossa memória. E eles vão funcionar basicamente da mesma forma. A percepção através de câmeras, microfones, dados de sistemas. O raciocínio vai para as LLMs, como ChatGPT, Gemini, Grok, entre outros. As ações ficam com as ferramentas, como o ManyChat, Typebot, Make, NHN, por onde nós vamos enviar e-mails, controlar robôs, atualizar planilhas, criar novos códigos. E o aprendizado, que seria a nossa memória, com eles, são os ajustes das estratégias com base no nosso feedback, o que nós dizemos que está bom e que não está bom. Isso eles vão utilizar esse tipo de feedback para refinar suas respostas e otimizar os processos ao longo do tempo. Mas, Ricardo, a pergunta: e será que isso é tão grande coisa assim? Entenda, os agentes de IA não são apenas uma curiosidade tecnológica. Eles já estão trazendo benefícios tangíveis que você consegue tocar e revolucionando a forma como nós trabalhamos hoje. A sua ascensão já é impulsionada por uma série de vantagens que já os torna indispensáveis na vida moderna, em diversos setores da sociedade. Ricardo, beleza, mas quais são esses benefícios? Vamos dar uma olhada nisso. Em resumo, os agentes já revolucionam o trabalho e a tecnologia, oferecendo benefícios e vantagens indispensáveis em vários setores. E aí nós podemos citar o aumento de produtividade e eficiência. E como eles fazem isso? Os agentes de IA são capazes de assumir todas as tarefas repetitivas e demoradas, liberando o tempo dos colaboradores para que eles os utilizem em tarefas mais criativas, estratégicas e de maior valor agregado. Empresas que utilizam consistentemente agentes de IA já relatam um aumento de produtividade de até 40%. Isso, trocando em miúdos, significa que uma equipe pode produzir muito mais com muito menos tempo gasto, otimizando o fluxo de trabalho e, óbvio, o desempenho geral dos negócios. O segundo item aqui é a redução de custos e de erros. Ao automatizar processos e seguir modelos consistentes, os agentes minimizam os erros humanos, resultando, óbvio, em economia significativa. Olhando apenas para esses erros, os agentes já podem gerar uma economia de até 30% nos processos. E a consistência na execução de tarefas complexas, adaptando-se a ambientes em mudança constante, garante que os processos sejam realizados com maior precisão e menor desperdício. E isso nos leva ao próximo ponto, que é a tomada de decisão aprimorada. Com a capacidade de coletar e
processar grandes volumes de dados, e isso em tempo real, os agentes de IA permitem tomadas de decisão muito mais rápidas e precisas. Essa análise de dados em alta velocidade permite que gestores tenham melhores previsões e planejem suas próximas ações com muito mais confiança. E os exemplos vão desde campanhas de marketing analisando o comportamento dos consumidores até estratégias de otimização de logística. E quando se fala de consumidores e estratégias de venda, vamos para o próximo item, que é experiências hiperpersonalizadas. Como assim, Ricardo? Eu falo para vocês. Mas por ser hiperpersonalizado, eu estou sentindo aqui que chegou até mim um like nesse vídeo. Eu estou sentindo que esse assunto está te agradando e eu percebi que você acabou de sentar o dedo no like e está enviando esse vídeo para mais alguém. Então comenta aqui embaixo como esse tipo de conteúdo está te ajudando e o que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Mas experiências hiperpersonalizadas, como é que é isso? Um agente de IA pode personalizar recomendações sobre produtos, fornecer respostas rápidas e criar interações mais envolventes com o público, o que vai aumentar a satisfação e a fidelidade desse público consumidor. Chatbots de resposta de dúvidas frequentes podem fornecer as instruções ou quebrar as objeções em tempo real para uma quantidade de pessoas que seria quase impossível se fosse feito por humanos. Temos previsões, como os da Gartner, de que agentes de IA irão assumir pelo menos 80% das operações de atendimento ao público até 2030. E essa hiperpersonalização está sendo considerada o próximo grande fator de diferenciação no mercado. Com isso, os agentes de IA são grande coisa? São. Os agentes de IA podem ser vistos como um superpoder para o dia a dia, não só das empresas, dos negócios, mas para as pessoas no seu cotidiano. Eles, como eu já disse em outro vídeo, não substituem, mas amplificam as capacidades humanas, permitindo que pessoas e empresas alcancem resultados que pareceriam impossíveis antes dos agentes de IA. É claro que delegar as tarefas repetitivas para esses agentes implica em uma redefinição do trabalho humano, onde o foco se desloca para o pensamento crítico, a criatividade e a inovação. E isso transcende a mera repetição de tarefas, configurando o que podemos chamar de automação agêntica, que é, na verdade, adaptativa e não determinística, permitindo que as empresas lidem com desafios complexos e dinâmicos. A hiperpersonalização, impulsionada pela capacidade dos agentes de entender e responder às necessidades em alta escala, não é apenas um luxo, mas sim um diferencial competitivo e crucial no mercado atual. E esse cenário indica que empresas que estão adotando o agente de IA não estão apenas seguindo uma moda ou otimizando suas tarefas repetitivas, mas se posicionando na vanguarda da inovação e da competitividade, redefinindo o que é possível em seus setores. Mas vamos lá, vamos buscar alguns exemplos práticos disso no nosso próximo item. Como é que são esses agentes em ação? Muito bem, como eu já falei, nós temos aqui ChatGPT como um agente de IA, automações com o Make ou NHN, e vou trazer mais alguns exemplos, mas vamos primeiro para o ChatGPT. Então, por exemplo, nós podemos ter aqui pesquisas autônomas do tipo Deep Research. O que é isso? Vem cá comigo. Aqui estamos na tela do ChatGPT e eu vou utilizar aqui um modelo normal, que seria o 4O, só que em ferramentas eu vou marcar esta opção aqui, executar investigação. Com isso, quando nós pedimos algo para ele, ele vai realizar pesquisas mais complexas e raciocinar em cima dos resultados dessas pesquisas e vai trazer para a gente muito mais assertivamente informações. Por exemplo, como posso melhorar minhas vendas de equipamento de mergulho usando agentes de IA? Note que
ele já inicia a resposta dele buscando entender mais sobre a nossa pergunta. Agora vamos repetir a mesma pergunta sem usar esse pensamento estendido. Vou iniciar um novo chat e repetir exatamente a mesma pergunta. Veja que ele já traz de cara uma resposta, sem se preocupar efetivamente com o negócio. Veja a diferença. Aqui ele já traz um mapa de ação e no outro ele busca entender melhor o negócio. Então, você vende equipamentos de mergulho online, loja física? Vou dizer para ele, online e online apenas. A próxima pergunta, público-alvo vai ser iniciantes. Se eu utilizo alguma tecnologia? Não. Alguma área específica que você gostaria de aplicar? Não sei dizer. Vamos ver o que ele faz. Veja, iniciando investigação. Ou seja, ele está navegando em diversos sites, consultando a sua própria base de dados para trazer a solução para a gente. Enquanto ele pensa, vamos adiante. Depois a gente volta aqui para ver. Um outro item seria a criação de conteúdo e tradução. Sim, como por exemplo, eu posso vir aqui em outro agente e dizer para ele, preciso criar uma matéria para publicar no meu LinkedIn. E ele vai escrever a matéria, onde a gente pode apenas revisar e colar dentro do nosso LinkedIn. Ou preciso de um carrossel para meu Instagram, vendendo meu equipamento. E ele vai me dar cada slide, o conteúdo da frase e uma dica de como eu devo construir esse conteúdo. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos ver se ele já terminou de pensar. Ele continua navegando dentro de diversos sites, recolhendo informações. Então, mais tarde a gente volta aqui. A automação com Make e NHN. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos ter aqui gestão de e-mails, atendimento ao cliente, qualificação de lead, automação de vendas, integração e flexibilidade. Vem cá que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vamos abrir aqui o NHN. Dentro dele eu posso mostrar para vocês um exemplo de um fluxo de atendimento que vai, através da conexão com o WhatsApp, ele vai receber textos, vai receber áudios, imagens, vai entender todo esse processo, vai passar por dentro de uma LLM, que é o cérebro, vai ver se é apenas uma resposta, se a pessoa quer marcar uma reunião comigo ou não, e vai enviar, vai manter a memória sobre isso e vai enviar de volta para a pessoa as respostas que ela precisa. Então, esse seria um fluxo de atendimento ao usuário. Um fluxo de qualificação de lead, por exemplo, vamos abrir um outro sistema, como o do ManyChat. E aqui eu posso mostrar uma automação no Instagram, que quando ela é rodada, quando a pessoa passa por ela, nós temos aqui toda a qualificação desse lead, entendendo os caminhos que ele quer seguir para poder oferecer exatamente aquilo que ele quer e integrando com algum sistema de CRM. Aqui, nesse caso, está integrado com o Trello, onde ele cria automaticamente os cards, fazendo as citações exatas do membro da equipe que deve seguir atendendo esse cliente e o que ele deseja. Outros exemplos que podemos dar são assistentes inteligentes, como, por exemplo, uma Alexa, uma Siri, carros autônomos, como eu já citei, sistemas de recomendação como Netflix, Amazon. Já reparou? O próprio Google com o YouTube, quando você navega e assiste os vídeos e curte, ele sempre vai direcionar mais conteúdos que se alinham com o seu comportamento. Spotify, mesma coisa, e Netflix, a mesma coisa. E automações financeiras, que vão te auxiliar a tomar melhores decisões sobre investimento, gastos e orçamento doméstico, tudo utilizando a análise dos padrões comportamentais das pessoas para que esse agente de IA indique o melhor caminho a seguir. Beleza, Ricardo, tô pronto para agir. Como é que eu começo a criar essas coisas aí? Vamos ter que discutir 2 pontos. O primeiro é a visão no-code, low-code. E o segundo é o planejamento. Essa visão de no-code, low-code nos traz uma paz interior que o trabalho com agentes de IA não está restrito a programadores ou aos profissionais de tecnologia da informação, por exemplo. Qualquer um professor, um gerente, um vendedor, qualquer um de nós pode fazer uso desse tipo de tecnologia.
porque o termo no-code vai significar processos completamente sem programação. Você não precisa entender nada de código, apenas se dedicar para entender um pouco da lógica. O foco, vamos lá, mantendo sempre o foco na solução de um problema. Uma vez que você, e aí já estamos falando do planejamento, mapeia um problema, entende o que é necessário para resolver aquele problema, você vai desenhar essa solução, vai fazer esse planejamento lógico e através de ambientes de arrasta e solta, como por exemplo o do Make, simplesmente inserir bloquinhos no arrasta e solta que vão buscar dentro de um site, pode ser o seu próprio site ou do site de um concorrente seu, e vai passar essas informações por dentro do cérebro, uma LLM, no caso aqui eu estou utilizando o Gemini, e vai salvar análises que foram feitas dentro de uma planilha. Assim você vai entender como o seu concorrente está oferecendo os serviços, vai conseguir comparar com o seu próprio site e detectar melhorias no seu processo de vendas, sem saber uma linha de programação. Já um ambiente low code é o pouco código, onde você pode passar por dentro de um NHN e processar códigos para que ele manipule informações antes de dar sequência no fluxo programado. Ricardo, mas você disse que eu não preciso saber programar. Para isso serve um ambiente como o ChatGPT, onde você pode apenas dizer para ele em um novo chat, escolhendo o modelo ideal, como por exemplo, excelente em programação e reflexão visual, e dizer para ele, preciso de um código que compare uma lista de dados do meu concorrente com o meu próprio para decidir o que devo melhorar na minha página. Esse código deve ser em JS, que é JavaScript. Por que nesse formato, Ricardo? Porque é o mais utilizado dentro de ambientes low code. Você dá o Enter e ele vai exibir para você o código. É claro que não está completo, nós não temos aqui as bases de dados, mas ele está te dando aqui, né, o código base. Uma vez que você está construindo lá dentro do seu NHN, já entendeu como faz a busca dos dados, que você já tem isso em texto para você fornecer para o código, você vai refinando isso aqui dentro, falando como eu fiz aqui, de forma simples e nada técnica, o que você quer que aconteça, e ele vai te dar o código pronto para utilizar dentro da sua automação. E se ainda assim você se sente um tanto perdido sobre o que fazer, como construir essas soluções, eu espero que pelo menos eu tenha conseguido te ajudar a entender o que são os agentes de IA. Mas Ricardo, eu não consegui entender como fazer para criar essas automações nessas ferramentas que você mostrou. Pois eu tenho um convite para você. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para o meu curso Automações Alpha, onde eu te entrego em aulas passo a passo como essas ferramentas funcionam e praticamente te pego pela mão e te oriento item a item como construir suas automações, sejam elas de atendimento ao público ou automatizando os processos de dentro da sua empresa. Então, não fique parado aí, curta esse vídeo se isso realmente te ajudou. Se não te ajudou, você pode dar o dislike, não tem problema. Se você não gostou do conteúdo, dá o dislike. Se você gostou, dá o like e comenta aqui embaixo o porquê que você deu like ou o porquê que você não curtiu desse conteúdo. O que ficou faltando? Me ajuda a trazer um conteúdo melhor para você. E antes de ir embora, sim, ele terminou. E veja, vamos subir, subir, até onde nós respondemos as perguntas. Ele fez o quê? Durante 10 minutos, ele consultou 18 fontes, fez 47 buscas. Quando você clica, ele detalha para você todo o processo de raciocínio e aí sim, ele traz
um plano completo e extenso para que você entenda de uma forma muito mais eficaz o que fazer para a tomada de decisão que você precisa. É claro que você ainda pode pedir para ele resumir isso tudo. Fica aí o meu convite para que você mergulhe nesse mundo e se coloque numa posição de vanguarda, à frente de mais de 90% da população. Vai ficar parado? Vai esperar que todo mundo te passe? Ou vai vir comigo para esse novo mundo? Fui.